Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo. Hoje, mais um dia da nossa série sobre propósito, onde eu estou trazendo pessoas que vão inspirar você na sua caminhada. Porque, como eu sempre digo, é muito melhor a gente ver a inspiração nas outras pessoas que fizeram um caminho que eu nunca fiz, mas que eu gostaria de ocupar o meu lugar no mundo. E dentro disso eu tô trazendo pessoas muito especiais, pessoas que já fizeram um caminho muito bonito, né? E ao mesmo tempo não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria. E hoje eu vou trazer a dona Maria Luísa, que ela é esposa do senhor Renato, que eu fiz a live no começo da semana. E eles dois fizeram essa jornada, esse caminho de consciência, e dentro disso eles abriram um caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse estar aqui hoje, mesmo que a gente não se conhecia pessoalmente nem online. Mas quando eu sou quem eu sou, inconscientemente eu autorizo o outro a ser, e logo eu aumento o nível de consciência de todo o inconsciente coletivo, né? Então a dona Maria Luísa já chegou aqui, me inspira muito ver ele sendo nosso colega de turma, estão estudando, aprendendo com mais de 70 anos sobre como entregar o seu conhecimento para o mundo. E a gente sabe que isso não é fácil, né? Aprender o marketing digital. E dentro disso, bem-vinda, dona Maria Luísa. Eu trago essa colega de turma, mas com uma sabedoria, né? De uma anciã que me inspira demais, assim como o senhor Renato, quando vocês estão nessa altura, né? Com essa idade, se esforçando para aprender esse novo, que não é fácil nem para nós, né? E dentro disso, isso me inspira profundamente de ver a caminhada de vocês. Então, eu queria muito agradecer ter aceitado esse convite para trazer a sua sabedoria, a sua inspiração para todo mundo aqui sobre como é esse caminho de ocupar o seu lugar no mundo, né? Então, eu queria te passar a palavra para que você se apresente e fale um pouquinho para a gente. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite. É muito bom estar aqui, né? Ah, ah, essa pergunta, né, que você fez, né, quem é você? É uma pergunta que eu me faço desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre me pergunto quem sou eu, né? E até hoje eu estou respondendo essa pergunta, né? Mas eu sou Maria Luísa Furlan Klein e eu sou uma pessoa, eu costumo dizer assim, o que que você faz? A minha especialidade, eu me especializei em gente, né? Então, nós estamos assim há mais de 40 anos, né, lidando explicitamente com pessoas, né? E a minha especialidade é em gente, né? Então, a, a, a gente sempre buscou, né, um propósito. Eu sempre busquei a responder essa pergunta. O que que é o propósito? É a gente responder essa pergunta: o que que eu vim fazer aqui nesta vida? Né? Eu estou nesta vida por quê? Né? E eu sempre tive esse questionamento. Né? E, e a minha vida sempre foi assim de altos e baixos e sempre com desafios. E eu digo assim, qualquer dificuldade que a gente enfrenta é um novo desafio, né? Então,
seria assim um rápido resumo, né, do que a gente do nosso trabalho. A nossa especialidade é estar com as pessoas, entender as pessoas, compreender as pessoas e, principalmente, transformar, né? Eu acho que cada pessoa que chega até a gente tem que sair transformada, né? Esse é o nosso objetivo. Ai, que lindo! E é gratidão por trazer essa partilha, né? Justamente porque quando a gente começa a se questionar quem a gente é, por que a gente está aqui, é exato esse momento que a gente começa a procurar as respostas e buscar, porque até então a gente está com uma consciência adormecida, né? Achando que a vida é só o corpo, que é só trabalhar, pagar boleto, dormir e comer e acabou, né? E quando a gente começa esses questionamentos, eu sempre falo que para a gente se achar, a gente precisa estar perdido, né? Então, quando a gente está perdido, não é necessariamente um mau sinal, né? Sejam nos desafios, que a gente não sabe o que fazer. E esse movimento que eu carrego, que é ocupe o seu lugar no mundo, é exato o caminho que eu precisei fazer para encontrar parte do meu caminho, né? Que é o início do caminho, que eu falo que é como se fosse um GPS, né? A gente tem um lugar que a gente precisa ir, que é sair melhor do que chegou, né? Evoluir aqui de acordo com a evolução do planeta. Só que dentro desse caminho de ficarmos adormecidos, a gente foi para trás do ponto de partida. Então, primeiro a gente precisa retornar ao ponto de partida, que é a nossa casa, né? Que é a nossa casa interior, que é saber como a gente funciona, quais nossos mecanismos de defesa, como que nossos comportamentos, a nossa criança interior funciona. E dentro disso a gente precisa retornar para esse ponto de partida. E a partir daqui a gente começa uma nova jornada rumo ao desconhecido, né? E nesse rumo ao desconhecido vão aparecendo nessa rota, né? Como se fosse um grande GPS. Nessa rota a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode ir escolhendo, e é esse o ponto, né? Cada escolha que a gente vai fazendo determina o nosso próximo passo e aquilo que vai acontecer. E aí, se a gente não dá o significado de bom ou ruim, simplesmente é o que é. E aí a gente aprende com isso, né? Então eu gosto de falar muito, faz um tempo minha filha, ela pegou piolho, né? E ela estava com 6 anos. E ela nunca tinha pego piolho. Então eu também não sabia o que era cuidar daquilo, né? E aquele processo começou a ficar difícil, cansativo todos os dias, ter que lavar cabelo e tal. E aí, na hora que eu falei, não, eu preciso soltar isso, é o que é, é o que é. Não adianta eu ficar com raiva, né? De ter que fazer isso e de. É o que é, eu preciso fazer. E aí, quando acabou, um dia eu falei, filha, e se o Piolho fosse um professor, o que que ele te ensinou? Ela olhou pra mim assim, mãe, nada. Eu falei, certeza? Eu falei, o que que você sentia quando tinha que ficar passando pente fino e etc. Ela falou, eu sentia muita raiva. E o que que você precisou aprender? Paciência. Eu falei, então, se o Piolho fosse o professor, o que que ele te ensinou? Ter paciência. Paciência. Aí eu ensinando já para ela que não são problemas, são oportunidades, né? Quando a gente olha como oportunidade de aprendizado, isso é muito lindo, é muito rico. E dentro dessa inspiração, dona Maria Luísa, eu queria te fazer uma pergunta para que sirva para quem está nessa caminhada. Qual Ó, foi o primeira coisa, não quero que me chame de dona. Pode me dona chamar de Malu, pode me chamar de Maria Luísa. de Maria Luísa? Então, o que eu queria perguntar é justamente Ah, isso. Como que fica esse movimento quando você teve uma maior transformação, é, o maior desafio, quando você se sentiu mais perdido e tinha que fazer uma mudança de rota, e nesses movimentos é meio difícil, né? É bem tenso isso tudo. Como que foi e como que foi desconstruir aquilo tudo para seguir um novo caminho? Porque eu acho que tudo que é aquilo que nos desafia nos transforma, né? é, eu digo assim, entre aspas, né, a gente tem o ditado que diz:
Deus escreve certo por linhas tortas, né? E ele sempre coloca a gente à prova, né? Então, como que eu vou contar para você, por exemplo, o maior desafio que eu tive que enfrentar. Como coloquei no começo da nossa live, eu sempre fui uma pessoa que me questionei muito, né? Quem eu sou, o que eu vim fazer nesse mundo, e fui levando. E, e eu já era uma pessoa assim muito pesquisadora, né? Eu fui fazer faculdade de Direito em São Paulo, que eu morava em São Paulo, e só para você ter ideia, numa classe de 100 alunos, nós éramos 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, 3 eram casadas e só tínhamos 2 que éramos jovens, né? E, mas isso tudo foi acontecendo, a gente ia vivendo. Até que chegou um momento da minha vida que eu parei e pensei assim, eu estava com 25 anos de idade e eu já era formada, advogada formada, já tinha escritório de advocacia em São Paulo, eu já trabalhava na Prefeitura Municipal de São Paulo e, e esse questionamento, essa coisa dentro de mim. Aí eu parei e pensei, o que eu ainda não fiz? Porque junto com a faculdade de Direito, eu ia fazendo todos os cursos. Eu ia fazendo curso de comunicação, eu ia fazendo curso de jornalismo, eu ia fazendo curso, eu fiz um monte de curso. Aí eu parei, sempre tentando essa resposta, né? Aí eu parei e pensei, eu não fiz ainda curso de teologia. Mas, em São Paulo, um curso de teologia, numa faculdade de teologia, eram 4 anos. E eu tinha recém saído de uma faculdade de direito e tal. Aí uma amiga me informou que em Joinville, aqui em Santa Catarina, que eu nem sabia onde ficava naquela época, né? Ia ter um curso de teologia de um ano, um curso que seria assim dado em um ano. Eu larguei tudo em São Paulo, fechei escritório, quer dizer, não fechei porque eu era advogada junto com meu irmão, nós nos formamos advogados juntos. Ele ficou no escritório, eu pedi exoneração, pedi licença sem vencimento na prefeitura, larguei tudo e vim para Joinville. Nossa, e Fazer, como foi aqueles fazer, comentários, né, do próprio sistema familiar, né? Você tá maluca? Como que você vai fazer isso? E essa instabilidade? Como que foi lidar com tudo isso? E naquela época que isso era menos comum ainda, né? Porque é muito, tudo Deus, muito certinho, né? isso era uma loucura, isso foi uma verdadeira loucura. Minha mãe ficou maluca, meu pai ficou maluco, meus irmãos ficaram malucos. Mas eu já tinha 25 anos, falei, eu vou, e ponto final, né? Que E força! vim para Joinville, descobri onde que era Joinville. Tá. Tem passagens assim muito engraçadas, mas que numa live não dá para contar tudo, porque eu quero chegar no meu maior desafio. Tá? Cheguei em Joinville fazer o curso de teologia. Um dos professores era o Renato. O Renato Gente, que pra tinha. quem não sabe, o Renato é o esposo dela que eu fiz a live esses dias e quem não assistiu pode assistir porque vai te inspirar muito mais. Ele era o professor. Ele era um dos professores do curso de teologia, né? Tá.
conheci o Renato e tal, mas eu estava assim um pouco desconfiada. Eu não queria saber de homem. Por quê? Porque em São Paulo eu tinha sido noiva e tinha terminado um noivado. E vim para Santa Catarina nessa busca, nessa coisa, conheci o Renato. E esse curso de teologia, eu muito questionadora, como sempre, né? Eu fiz o quê? Comecei a questionar os professores, né? Comecei a, tá, isso que você está me falando é tudo muito bonito e tal, mas eu quero uma aplicação. O que isso fala hoje para mim? Como que isso responde ao meu questionamento? E Renato também estava lá com os mesmos questionamentos, nós começamos a conversar. Renato e eu começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, né? Nós nos apaixonamos. E imagina a loucura, Sabrina, imagina a loucura. Me apaixonei pelo Renato, conheci o Renato em março, em junho, Dia dos Namorados, né? Eu noivei e em julho, quando eu fui para casa, em São Paulo, na casa dos meus pais, noivei lá em casa, né, com os meus pais, apresentei o Renato e noivei com ele lá, Renato foi comigo, e olha que loucura, em dezembro nós casamos, do mesmo ano. Era para ser mesmo, né? E veja, para a época, isso foi uma coisa assim terrível. E a A minha mãe segunda queria que loucura, né? a segunda, bom, das muitas, né? É. E a minha mãe queria que o casamento fosse em São Paulo. Lógico, a casa da noiva, tal. Eu falei, não, eu vou me casar no Sul. A terceira loucura. Bom, o dia do nosso casamento foi a coisa mais surreal, né? Incrível, incrível, incrível. Por quê? O pai do Renato falava, muito prazer, eu sou o pai do noivo. Meu pai dizia, muito prazer, eu sou o pai da noiva. Era, foi tudo muito, muito engraçado. Mas casamos. E Renato e eu tinha 25 anos, o Renato tinha 27. E nós programamos ter 2 filhos. Eu quero ter, se for possível, um menino e uma menina. Né? Tá bom, casamos e no ano seguinte eu tive o primeiro filho, que foi um menino, que como a gente programou. Só que esse menino foi natimorto. Depois de 9 meses, ele nasceu morto. Tá. Imagina o choque que é isso para uma mãe. Mas aí nós fomos fazer todos os exames. O Renato foi para São Paulo, no laboratório Fleury, fizemos todos os exames, não tínhamos absolutamente nada. Aí o médico falou para nós assim: olha, vocês, eu dou o seguinte conselho para vocês: engravida de novo. Aí eu engravidei de novo e tive a menina que nós queríamos, né? Então, a menina nasceu, viveu um dia e faleceu. Também. Que difícil. Então, este foi um desafio, assim, o maior desafio que nós enfrentamos foi perder os 2 filhos. Né? Na época, isso deixou a gente desmoronado, desmoronado. Né? Então, todo o projeto que nós tínhamos, que eu já morava em Joinville, eu já tinha montado escritório de advocacia,
nós já lecionávamos, nós tínhamos toda a estrutura de vida nossa montada. Quando aconteceu isso na nossa vida, foi tudo por terra, caiu tudo por terra. Aí eu falei, não, eu vou embora daqui, eu vou voltar para São Paulo, eu não, né? A dor de perder 2 filhos foi tão grande, tão grande, tão grande, que isto nos mobilizou. Este desafio foi, assim, algo que, diante disso, o que nós fizemos? Fisicamente, nós mudamos de ambiente, voltamos para São Paulo, desmontamos a nossa casa, e fisicamente foi tudo isso. E dentro da gente? Né? E Falo que não dentro da existe gente? delete, né? A gente às vezes acha que a resposta é fora, mas dentro não existe delete na mente, né? E aí é que a coisa, né, é que a coisa fica para a gente tentar sair desta dor, que a dor era muito grande, né? Renato e eu começamos em São Paulo, nós começamos a reunir um grupo de amigos. E o Renato, voltando para São Paulo, ele foi dar aula na Escola de Sociologia e Política do professor Antônio Hugo Miller. E essa escola, para a época, já era multidisciplinar. Então, era uma escola super avançada, onde não se falava e o mestre Miller, ele já fazia, eu vou fazer um pós-graduação, eu sou engenheiro, então na mesma sala comigo sentava um jornalista, sentava um advogado, sentava um filósofo, então já era multidisciplinar, né? E nós começamos a sem pensar muito, né, nós começamos a fazer encontros com os nossos amigos, também, cada um de uma área, e pesquisando e começamos a estudar, começamos a aprofundar o que é o ser humano, como que o ser humano pensa, como que ele vive, e nessa, para que a gente começasse a se conhecer melhor. Então, nesses grupos que nós começamos, as pessoas começaram a gostar. As pessoas falaram, mas olha que coisa boa. E esse estudo é que nos deu força para que a gente começasse a superar a dor. Né? E olha que E, lindo, né? É aquilo que nos desafia, nos transforma, né? Então é o ponto mais dolorido da nossa vida, cada um tem o seu. É um ponto central que a gente, de alguma forma, sempre vai voltar para esse lugar, só que ele vai ser um estilingue, né? Ele vai ser um estilingue que vai nos impulsionar para algo. Eu falo que embaixo do fundo do poço sempre tem uma cama elástica, né? E às vezes a gente impede o outro de chegar quando é consciência, né? Quando é algo que não consegue controlar, que consegue controlar, a gente impede o outro de chegar lá no fundo do poço dele. Só que o fundo do poço é o que vai dar a força para subir, né? e por isso que eu disse, né, no começo, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A partir desses grupos, as pessoas começaram a montar grupos nas suas cidades e chamar a gente. Olha, Renato e Maria Luísa, eu quero que vocês venham dar curso. Vamos ter essa conversa aqui. Vamos ter, né? E com isso nós começamos a fazer, dar treinamentos de autoconhecimento, né? Para as pessoas se conhecer melhor. E assim nós começamos, eu digo assim, o nosso propósito né, que Deus desenhou para a gente, ou a fonte da vida, ou qualquer coisa, né, era nós estarmos a serviço
eu digo assim, não é nem a serviço das pessoas, não é nem a serviço de uma instituição, não é nem a serviço de nada. É Se da você vida. perguntar qual é o teu propósito, o meu propósito é estar a serviço da vida. É isso. Esse é o meu propósito de vida. Né? E a vida vai me levar para onde? Para onde ela achar que deve. Para o próximo Né? nível da minha expansão da minha consciência, né? E é Eu, lindo demais essa história, porque cada um vai para o seu lugar, né? E nada daquilo que a gente faz hoje, a gente deixa de utilizar essa bagagem que a gente construiu, daquilo que a gente aprendeu. Seja no direito, por mais que hoje você não utiliza, alguma coisa ele te traz, conhecimento, força, você consegue olhar para algumas coisas de forma diferente. Então, às vezes, a gente fica buscando propósito em uma profissão, né? Quando o propósito é a gente voltar para nossa casa interior e evoluir, sair melhor do que chegou, né? Sair melhor do que chegou. Se a gente colocar isso como um propósito de vida, a gente vai ter força para continuar a caminhar, mesmo quando vem os desafios, né? No meu caso, por que que eu faço esse movimento, ocupo seu lugar no mundo? Porque aham, quando a minha mãe vai lá, e a minha mãe, eu me entendo muito nessa história, porque a minha mãe perdeu três. E também nos 9 meses, assim, dois nos 9 meses, e um foi um aborto. E teve mais três, então nós somos seis. Só que dessas seis, eu sou a sexta, né? Então, aham, eu sou a menor, literalmente, né? Então, eu precisei o quê? Ocupar primeiro meu lugar no mundo, né? No meu sistema familiar. Só que quando exato. minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos, meu irmão 14 e o outro 17, né? Aham, Então, aquele sistema bagunçou inteiro, que já não era super equilibrado, como nenhum é, né? Sistemicamente falando. E eu vou lá e assumo uma posição que não é minha, né? Assim como todos os meus irmãos e etc. Sistemicamente falando. E dentro disso tem um peso muito forte, né? Tem um peso muito forte. E quando eu começo esse processo de também de retornar para casa, que é para minha casa interior, para quem eu sou, é um processo de ocupar o meu lugar no mundo. Só que para isso eu preciso ocupar o meu lugar no meu sistema familiar. Eu preciso ocupar o meu lugar de sexta filha, né? De ser filha, não de ser mãe, não de ser é, pai, etc, né? E a gente vai entendendo todos esses sistemas bagunçados. E é claro que se é bagunçado no meu sistema familiar de raiz, de origem, vai ser bagunçado no meu relacionamento, vai ser bagunçado na empresa que eu trabalho, e era, né? E quando eu vou ajustando todos esses sistemas, eu preciso desconstruir algumas coisas, né? Então, eu precisei desconstruir um casamento, desconstruir um emprego que eu adorava e que era muito legal e que sim, eu transformava vidas, eu trabalhava com gente, que eu sempre gostei disso, mas eu precisei desconstruir. E essas desconstruções dói é. muito, não é fácil, né? Só que a gente está vendo que a vida, a serviço da vida, está nos impulsionando para esse lugar, né? E nesse movimento a gente se vê muito perdido, né? Então, como vocês que mudaram, inclusive, de cidade, mas foi a forma com que vocês acharam ali para passar por aquele momento, né? E precisava passar dessa forma, achar que era no físico e depois ir para a consciência, porque talvez lá em Joinville não teria os recursos naquela época para expandir tanto a consciência, o conhecimento, etc. Pode ser, né? A gente não tem como saber, né? É. E dentro de tudo isso, como que no fim vocês acabaram direcionando-se para trabalhar com relacionamentos? Porque eu falo que não existe um momento que a água vira gelo, né? Ela é um processo. Então não tinha como você Exato. falar, eu vou trabalhar com relacionamento. Não, eu vou fazer, chamar pessoas para a gente falar de autoconhecimento. E o caminho se entende caminhando. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui, porque às vezes as pessoas elas ficam esperando o perfeito. E o perfeito nunca vai acontecer. E eu sempre falo que Muito. feito é É. melhor do que perfeito. E que precisa começar, dar um start, né? Eu tava falando isso hoje com a Erika, ela tá aqui. A gente precisa dar um start, porque quando eu comecei a ocupar o seu lugar no mundo, Maria Luísa,
eu tinha vergonha de falar desse assunto. Então, como eu comecei? Eu comecei como ocupe seu lugar no mundo sem pôr o meu nome, sem pôr o meu rosto, era só com textos. Mas foi a forma com que eu encontrei de colocar Isso, alguma coisa para fora que eu nem isso. sabia que ia virar isso daqui, né? Eu estava no mundo corporativo, mas aquilo me inspirava e eu precisava pôr para fora e foi a forma que eu encontrei naquela época. E a partir daquilo vai se desenrolando. Então, como que foi esse processo de transição dentro de transição, né? É. Então foi assim. Quando nós voltamos a São Paulo, como eu tinha tirado licença sem vencimentos da prefeitura, eu retornei a trabalhar na prefeitura. E o Renato arrumou aulas na escola de pós-graduação. Então, a gente, mais ou menos, nós, nós tínhamos, assim, uma vida até muito boa, né? Economicamente falando. Mas, como nós começamos o processo foi os grupos para se autoconhecer, né? E esses grupos foram expandindo, foram expandindo. A gente foi começando a dar treinamentos por todo o estado de São Paulo, né? Aí, na escola de pós-graduação, onde o Renato ele era, ele ajudava as pessoas a montarem a tese de pós-graduação, começou a vir gente de toda a América Latina. E a gente começou a fazer amizade e tal, e eles começaram a participar desses grupos de estudos que a gente fazia, né? E isso foi ampliando e foi se expandindo. O Renato e eu, nós demos treinamento em 12 países, né? E fora o Brasil, e o Brasil quase que inteiro, do Amapá até o Rio Grande do Sul, a gente deu treinamento. Acho que um ou outro estado só que a gente não deu. Acho que Amazonas a gente não, um ou outro estado, mas todos os outros a gente começou a dar. E nesse autoconhecimento, imagina que naquela época, eu estou falando de 45 anos atrás, onde não se falava em constelação, nem se falava, né? Onde não se falava nossa, era algo assim, autoconhecimento não existia. Um treinamento sobre autoconhecimento não existia. Né? E nós ainda demos o nome, o nosso treinamento chamava sinopse holográfica. Sinopse é o Nossa, que resumo. disruptivo, né? Para hoje é disruptivo esse nome, imagina naquela época. Então era sinopse é o resumo, holos é o todo e gráfico, porque nós sempre trabalhamos através de gráficos, né? Então, nós começamos eu diria assim, a gente sente que nós fomos uma das pessoas que começamos a desbravar esse campo, né? E nesses encontros, aí depois, aí nós começamos a fazer tudo que é curso que você imaginava, nós íamos fazer. Por quê? Se eu considerando isso que você falou. Se eu for esperar eu estar pronto, eu nunca estou pronto. Né? Então, eu preciso ter a coragem de arriscar. Eu preciso ter a coragem de fazer. Eu preciso ter a coragem de, de tentar. Eu digo assim, e é errando que a gente aprende. Quando eu erro, eu aprendo. Esse é o ponto. Fundamental de qualquer coisa que eu quero começar a fazer. Então, você, quando começou, você não tinha coragem de colocar seu nome, mas começou. Esse é o ponto.
né? Quando nós começamos agora com a pandemia, que nós fomos Isso, eu queria muito que aprender. você trouxesse esse tema de vocês indo para o digital, cara. Isso é muito inspirador. Isso é muito Nossa, inspirador. isso foi algo assim, meu Deus, terrível. Por quê? De repente, nós tínhamos uma. Bom, só para dar um pouco de continuidade, né, eu diria assim: chegou um momento, com 15 anos de prefeitura de São Paulo, eu falei: eu vou pedir exoneração. Quando eu falei que ia pedir exoneração, o mundo caiu de novo. Como que você vai fazer isso? Tá Como? maluca? Tá maluca, não sei o quê. Mas pedir exoneração. Que mundo E você daqui a vive, né? Aquelas perguntinhas que a gente sempre aprende. Que mundo você vive? Eu vivo no meu mundinho. né? Se imagina que eu era diretora de divisão da prefeitura do município de São Paulo, eu tinha um salário incrível, né? Mas pedi exoneração. E daqui a pouquinho o Renato também pediu exoneração do pós-graduação onde ele estava. E nós dois começamos a viver, né? E as pessoas, de repente, ah, começaram a nos chamar para olhar para a sua empresa. E nós começamos a olhar o lado das pessoas nas empresas. E nós trabalhamos muito com empresas. As empresas nos contratavam, nos chamavam e nós fizemos muito trabalho com empresas. Quando chegou a pandemia, esses trabalhos eram todos presenciais, né? Quando chegou a pandemia, os contratos todos pararam. E Renato e eu, de repente, olhamos um para a cara do outro, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos aprender marketing digital. Tinha uma sobrinha nossa que nos indicou o Jonas e Nossa, nós fomos demais. de cara. Quando o Jonas nos viu, ele ficou maluco. Dois velhos aqui, nós éramos os únicos velhos do grupo, né? Mas nós fomos. Gente, eu nunca esqueço a primeira live que eu fiz. Olha, a doutora Sandra, foi junto com a doutora Sandra, a Regina. Eu A fiz com ela primeira ontem. live, eu vi que ela estava falando aí ontem com você. Olha, a primeira live parecia que eu estava num mundo surreal, não? Foi algo assim, mas tão difícil. Eu tive que me superar tanto para fazer esta live, né? Para mexer no Instagram, olha, foi assim, você imagina que com 75 anos de idade que eu tinha quando eu conheci o Jonas, e o Renato com 77 anos de idade, nós tivemos que nos desafiar de novo tudo. Isso inspira muito, porque nessa altura da vida, né? E olha, gente, foi ela que chamou aqui a solicitação para entrar na live, né? Às vezes eu faço live com pessoas mais novas e a pessoa ainda não sabe, porque não fez ainda, né? Então eu não precisei nem chamar, ela já entrou, já me falou, deixa eu entrar, deixa eu ser convidada. E isso sirva de muita inspiração para vocês, né? Porque não foi E fácil, tenho certeza disso. não foi fácil, e até hoje, né? Não. Mas uma coisa é importante, Sabrina, eu tenho que ter coragem de fazer. Ah, 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 Porque nós somos assim, nós seres humanos, eu digo assim, o que é o homem? O homem é um animal racional.
Você parou para pensar nessa frase? Nunca parei para pensar. O homem é um animal racional. É um animal que pensa, né? Com todos os seus Então, instintos, né? É um animal, com então todos os seus nós, instintos. exatamente, nós somos animais que precisamos chegar a ser homens. Então, a nossa caminhada é para nós conseguirmos ser humano, né? E dentro disso, a gente tem a razão, a emoção e nós temos a operação. Nós temos o cérebro triuno, tudo na vida é três. O princípio triádico é o princípio do fundamento da vida. Isso é muito importante a gente entender. Eu tenho o polo positivo, o negativo e o neutro. Eu tenho elétron, próton e nêutron, né? Então, o princípio da vida é triádico. Agora, como que é a nossa montagem? A nossa montagem, ela não é triádica, ela é dualista. A nossa montagem é pode ou não pode, é bom ou é mal, eu gosto ou não gosto, está certo ou está errado. Essa é toda a nossa montagem. Então, qual é o nosso, aonde que está o nosso esforço, a nossa superação? Como é que eu consigo ampliar a minha visão? Como que eu consigo chegar a um nível de consciência? Mudando a minha visão de dualista para triádica. Aí eu estou no fluxo da vida. A vida é triádica. Tudo na vida é três. Não? Então, muitas vezes, a gente está. A nossa razão e a nossa emoção, a gente conflita eu comigo mesmo. A minha razão diz: você deveria fazer isto. A minha emoção diz: mas eu gostaria de fazer aquilo. Né? Então, de manhã cedo, você precisa levantar, mas aí a emoção, mas eu queria ficar mais um pouquinho na cama. Então, é um conflito. É um conflito de mim para comigo mesmo. Quem é que resolve esse conflito? É a emoção ou é a razão? O que me move, o que me põe em movimento, o que me põe em ação é o cérebro reptiliano. É o cérebro operacional, é o cérebro que faz acontecer, é o cérebro da realização. E que trabalha normalmente no sistema animal, voltando naquela frase que você trouxe, que é surreal, né? De que nós somos Animal, um animal racional buscando ser um humano. Justamente porque o reptiliano, ele faz a gente se comportar como um animal, né? Ele faz a gente se comportar como um animal no cérebro reptiliano, de luta ou fuga, de ele ganho, faz, né? ele, ele faz eu me comportar como um animal se eu não tiver consciência. É, exatamente. E fica no looping Conforme, do hábito, né? exato, Daquilo que eu fui conforme, ontem. conforme eu vou dando consciência, eu vou ampliando a minha consciência, aí que eu vou me tornando humano. Por quê? Porque eu vou esclarecendo, eu vou clareando o meu inconsciente. E aí eu escolho e não sou escolhida pela vida. Eu escolho a vida. Eu não sou escolhido pela vida. Eu penso a vida, eu não sou pensado pela vida ou porque todo um sistema de consciência coletiva quer que eu faça, quer que eu siga o viés cognitivo de manada, né? Porque quando a dona Maria Luísa trouxe aqui que ela quis pedir exoneração, que ela falou que ia sair do direito, que ela ia lá para Joinville com 20 e tantos anos,
que ela ia depois largar a prefeitura. Isso ela estava fazendo o quê? O contrário do viés cognitivo de manada, o caminho diferente do que todo mundo está fazendo, né? E o nosso cérebro reptiliano tende, quando a gente não está com a consciência expandida, a levar a gente para esse movimento de manada, né? Onde todo mundo está indo, onde Exato. eu vou. E isso é muito simplesmente visto quando a gente está. Eu sempre dou esse exemplo. Tem duas cafeterias, uma tá cheia, outra tá vazia. O cérebro reptiliano vai fazer a gente ir para cheia, porque lá está todo mundo. E isso é de uma forma muito inconsciente, né? Inconsciente, exatamente. E tem uma imagem que eu gosto muito e eu costumo repetir muito, mas se eu entender essa imagem, ah, ah, esclarece muita coisa. Eu digo assim, ó, imagina você navegando com o teu barco, com o teu navio, com o que você tiver, navegando no oceano. Você controla o oceano? Não. Não. Então, a imagem é a seguinte: você no teu barco, no teu navio, com aquilo que você tiver, o oceano é a vida. Eu não tenho controle nenhum sobre a vida. O oceano faz o que ele quer. Agora, imagina se eu não souber conduzir o barco. Se eu não souber conduzir o barco, o que é que vai acontecer comigo? Se o oceano estiver Zeca tranquilo, Pagodinho, né? Onde a vida me levar, a vida leva eu. Vai ser assim, né? se estiver tranquilo, a hora que começar um vento maior, uma Uma tormenta. tempestade, uma tormenta, eu estou frito para falar. Então, é assim, olha, eu saber conduzir, para eu saber conduzir o meu barco, eu preciso conhecer o barco. Eu preciso saber aonde que é o acelerador, aonde que liga, aonde que desliga, aonde que dirige, onde que é o leme, para que lado que vai. É importante eu saber isto. Isto quem me dá é o meu autoconhecimento. Mas o autoconhecimento serve para quê? Ele serve para eu aprender a conduzir a minha vida. E escolher, não ser escolhido, né? É para eu Escolher a... aprender a para eu aprender a conduzir o meu barco no oceano da vida. Então, quando eu penso em ter um propósito, o que é um propósito? É algo que eu quero fazer, é um propósito, é algo que eu quero muito realizar, é algo que me move, é algo que. Então, para eu ter um propósito real e verdadeiro, é muito importante eu me conhecer para eu poder conduzir-me na vida. Porque se eu não me conduzo, eu sou conduzido pela vida. Exatamente. E o que mais tem são mecanismos para que a gente seja conduzido, né? Inclusive, esse é parte dos meus estudos, porque trabalhando com um time de vendas, eu comecei a estudar a neurociência aplicada aos negócios, né? O neurobusiness. Os viéses Sim, cognitivos, porque as pessoas compram, porque fazem o que fazem. E eu sempre vendi, adoro vender desde 13 anos, só que eu só consigo vender algo que eu acredite, né? Então não era, eu nunca consegui vender algo que eu não acreditasse. E quando eu fui vendo tudo aquilo, eu falei, gente, tá todo mundo sendo manipulado, né? E aí eu comecei a estudar mais, aí eu fui estudar comportamento, aí eu fui estudar perfil, aí eu fui estudar hipnose, aí eu fui estudar coach, aí eu fui estudar. E aí eu falava, gente do céu, a gente não escolhe, a gente é escolhido o tempo todo e não percebe.
no simples fato de entrar em uma loja, né? Nem posso falar o nome aqui, mas em um estudo que eu estava de neurociência era laboratório, né? Então, com Sim, sim. equipamentos, onde a gente olhava o eye tracker, né? Onde que as pessoas olham. Tinha um diretor de uma grande rede, uma das maiores do Brasil, de lojas de móveis, de eletrônico e tal. Sim. E aí eles estavam mostrando lá como que era aplicado na prática para colocar aquele equipamento onde as pessoas olham. E onde as pessoas olham, eles colocam o que eles querem vender, não o que as pessoas querem comprar. E a pessoa muitas vezes compra aquilo sem querer. Aí chega em casa e fala, nossa, por que eu comprei isso? Né? Então aquilo foi me abrindo o caminho e aí eu comecei a estudar mais. E aí que eu mudei dessa rota mesmo, para trazer esse autoconhecimento para as pessoas. E quando a gente fala, eu falo muito da secretária, né? A secretária é a mente. A mente, ela é uma ótima secretária, né? Ela está ali para organizar tudo isso. Todos os nossos conhecimentos, nosso autoconhecimento, como eu ajo, como eu reajo, como eu funciono, porque eu faço o que eu faço, né? Só que ela é para ter o papel de secretária, para organizar essas informações, o, né, da nossa empresa, eu falo o nosso eu SA, o meu eu SA toma a decisão. Só que o problema é que a secretária foi colocada no lugar do dono, né? Ela foi colocada no comando de tudo isso, de todo esse eu SA. E aí ela começa a tomar decisão baseado na lente, nas expectativas, no sistema de crença e nos paradigmas. E aí ela começa a tomar essas decisões, escolher algo que ela tem a sensação de que está escolhendo, mas no fundo ela está sendo escolhida, né? Estamos sendo escolhidos. E não sabe por que a gente escolhe e decide aquele caminho. Só que quando a gente coloca esse movimento que eu trago com o Ocupe Seu Lugar no Mundo, a gente coloca a mente no lugar de secretária, né? No lugar de organizar, tá? Eu quero tomar esse caminho. O que eu sinto em relação a isso? Porque senão fica só tomada de decisão baseado no cérebro cortical, né? Só baseado no racional. E aí eu não trago aquilo para emoção. Então, quando a gente alinha pensamentos, sentimentos e ações, que a gente vai tomando o rumo do barco. Eu sou dono desse barco aqui para navegar nesse oceano que é a vida. E esse exemplo foi muito complementar, porque é muito lindo e é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta e sem fim, né? Ele é um caminho sem fim, porque cada dia que a gente se conhece mais, a gente vai para o nosso próximo nível. Então, eu queria muito agradecer a sua inspiração. Eu só quero colocar o seguinte, respondendo a tua pergunta, como é que a gente chegou em relacionamentos, Ah, né? é verdade. Eu só quero responder assim, ó, nós chegamos à conclusão que tudo na vida é relacionamento. Por quê? Porque tudo está conectado com tudo. Na vida não existe nada isolado, nada separado. Tudo se relaciona com tudo. Então, nós chegamos à nossa mentoria de relacionamentos, por quê? Porque quando eu falo de relacionamento, né, eu estou falando da vida. E nós trabalhamos, né, o relacionamento primeiro consigo mesmo. E se eu sei me relacionar comigo, aí eu começo a realmente ter um propósito, eu começo a realmente saber me conduzir, eu realmente vou saber como me relacionar com os outros. Esses outros é marido, é filho, é sócio, é companheiro, é amigo, é qualquer um, né? E aí também eu vou aprender e saber como me relacionar com a fonte da vida, que isso é uma coisa muito importante. E esse é um assunto para uma outra live. Ah, é uma pena, é que eu tenho um outro compromisso, mas daria para ficar aqui Eu por também. horas, porque é um assunto muito fluido, né? E é um assunto que eu gosto mesmo, é muito fluido fazer essa live com vocês, mas foi muito inspiradora. Eu quero que essa inspiração vá para as pessoas. É, justamente para ver essa caminhada que, se às vezes é difícil para a gente, imagina na geração deles, que era mais disruptivo, né?
esse papel que vocês aceitaram, né, de desbravar e agradecer profundamente que vocês proporcionaram com que a gente ficasse aqui hoje, estivesse aqui hoje, expandisse a nossa consciência, por mais que a gente não se conhecesse, né? Vocês foram abridores de caminho. Então eu queria agradecer profundamente. E a live vai ficar gravada aqui. Comentem aqui o que vocês acham. Sigam a Maria Luísa, não é dona? Sigam a Maria Luísa. E fiquem aqui atentos, porque eu estou trazendo várias pessoas para trazer essa inspiração mesmo sobre propósito de vida, cada uma com seu olhar, porque exemplos arrastam, né? Exemplos arrastam. Gratidão. É. Eu também quero agradecer muito você e todas as pessoas, né? E eu diria assim, né, como palavra final, eu diria assim, ah, se você tivesse que dizer uma palavra, qual seria? Aceitação. Aceitação. Aceite a vida como ela é. Por quê? Porque a vida é muito simples, né? Gratidão. Gratidão, gratidão. Obrigada, viu? Tchau, gente.